Olá, meus queridos! Mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco mais desse tema tão importante que são os obsessores. Então, neste momento, eu pensei em trazer para vocês o livro que eu escrevi sobre o médium João de Deus, a extraordinária missão de João de Deus, de minha autoria. Então, neste livro, eu fiz uma pesquisa a respeito dos obsessores. E a que conclusão que eu cheguei então? Existem 4 causas que dão origem às obsessões. Uma delas são as deficiências morais. Cada imperfeição de nosso caráter atrai para junto de si um espírito dotado da mesma imperfeição. Se além da afinidade moral também existir a afinidade fluídica, o espírito obsessor encontrará campo livre para agir sobre nós e nos influenciar. É preciso notar que é a lei da afinidade moral que segura ao nosso lado os espíritos e não a lei da afinidade fluídica. A primeira seleciona nossos companheiros e a segunda facilita-lhes a atuação. Ou seja, o nosso comportamento, a forma como a gente vê a vida, como a gente encara as questões morais, a nossa conduta moral, é o que vai atrair espíritos semelhantes com a mesma afinidade moral. Então, esses obsessores, eles não são tão culpados assim das mazelas que acontecem na nossa vida, se nós pararmos para pensar melhor. Somos nós mesmos que atraímos esses obsessores conforme o nosso comportamento ser muito similar ao deles em algum aspecto. A questão do nosso fluido magnético ser muito semelhante ao deles também pode fazer com que eles se aproximem e utilizem dessa nossa energia para alguma coisa que eles precisem fazer através desse fluido magnético que seria muito similar ao deles, né? As vítimas, digamos que eles estão à procura desse mesmo fluido. A segunda, então, causa seria a vingança de inimigos desencarnados. Por termos passado por muitas vidas, deixamos desafetos. Se nosso desafeto estiver desencarnado e ainda não aprendeu a transformar o ódio em amor, e nós nada fizemos para merecer o perdão, então ele pode exercer sobre nós sua vingança. Podemos nos jogar numa cama ou podendo nos jogar, eu acho bem importante essa parte, podendo nos jogar numa cama ou em um hospício. Veja a força que esse obsessor pode usar contra nós, se nós estivermos fragilizados, é claro. Que nada consegue curar, muitas vezes ferindo uma família toda. Ele usa de nossa mediunidade para nos atacar. O que quer dizer isso então? Nós, em uma vida passada ou em muitas vidas, podemos ter prejudicado uma pessoa, ela se sentiu prejudicada por nós. Essa pessoa pode estar num plano espiritual ainda, ou pode estar encarnada também, aqui na Terra. Isso eu vou explicar um pouco melhor como é que funciona num outro vídeo, num outro momento. Se esse espírito, então, resolve se tornar um vingador, é porque ele não se sentiu ainda de alguma forma, nós não pedimos desculpa a ele não se sentiu ainda como se nós não tivéssemos feito um pedido de perdão que ele sentiu que fosse verdadeiro. Então ele acha que nós continuamos a mesma pessoa que o prejudicou em vida passada. Então é muito importante às vezes a gente fazer pedidos de perdão aos espíritos, mesmo que a gente não saiba quem eles são. Fazer orações de pedido de perdão e explicar a eles que nós o prejudicamos em outra vida, porque não tínhamos esse entendimento, porque não sabíamos o que estava fazendo, mas que nós mudamos, que hoje nós estamos nos colocando numa outra situação de aprendizado, de que não queremos mais fazer aquilo. Mesmo sem saber quem sejam esses obsessores, fazer essas orações faz com que quem esteja do nosso lado, mesmo sendo um espírito, ele vai entender que nós somos diferentes e que estamos buscando o perdão deles. Isso é importante de fazer. Realmente, um espírito obsessor e vingador, ele pode nos perseguir por muitas vidas e fazer com que tudo dê errado na nossa vida.
Ele pode utilizar a nossa mediunidade frágil, os nossos momentos de fragilidade e desequilíbrio mediúnico para nos atacar. E, inclusive, não conseguindo nos atacar, ele pode atacar os nossos familiares que são mais frágeis que nós, ou marido, enfim, alguém que esteja próximo a nós e que tenha uma fragilidade espiritual, para ele concretizar essa vingança da qual ele se sente ainda atingido. Mesmo que nós possamos já ter mudado o nosso comportamento, mesmo que nós sentimos que somos outra pessoa, mas para ele aquilo continua latente, entende? Então é muito importante fazer esses pedidos de perdão também. Mediunidade não desenvolvida. A mediunidade não desenvolvida produz obsessões, tornando-se alvos fáceis pelos espíritos perturbadores e ignorantes. No momento em que nós não temos uma mediunidade equilibrada, né, que eu também quero explicar um pouco mais sobre isso de uma forma mais profunda em outro vídeo, nós atraímos esses obsessores. Porque essa mediunidade desregulada, ela é um prato cheio para os obsessores sentirem a mesma frequência que nós, né? Então, tem que trabalhar a mediunidade, tem que equilibrar, desenvolver ela no nível mais de proximidade maior com os espíritos superiores. Porque no momento em que a gente está mais próximo dos espíritos superiores, nós temos mais proteção. E no momento que nós temos mais proteção espiritual, os obsessores têm menos chance de chegar perto de nós e nos ferir e nos fazer mal. Mediunidade mal empregada. Quando o espírito é abandonado pelos bons espíritos, torna-se presa de espíritos criminosos. Um obsessor nunca age só. Eles se organizam em bandos e costumam inspirar mal os encarnados que se esquecem de orar e vigiar. Então é muito importante orar e vigiar. As orações, elas vão fazer com que o nosso estado, né, a nossa energia, a nossa aura se eleve. E nessa elevação espiritual, nós vamos ter mais proteção. E essa gangue de espíritos, esses espíritos que se juntam em bando e que vêm para nos prejudicar, eles não conseguem ter tanto acesso a nós quando a nossa energia está alta, a nossa vibração está elevada. Eles não vão conseguir entrar nesta frequência. Então, é muito importante entender bem como os processos de obsessão acontecem, para que nós possamos ter um entendimento maior e nos proteger realmente dessas influências. Então, meus queridos, meus amados irmãos, eu deixo essa mensagem para ajudar vocês e tenham uma boa semana, um bom mês e muita energia de luz e amor a todos vocês. Namastê!